nós temos agora o segundo painel da manhã, que vai tratar de compras governamentais. A moderação é da Carolina Miller, que é do escritório Bichar Advogados, e ela é coordenadora do nosso Comitê de Comércio Internacional do IBRAC. Não deixe de participar, se inscrever, acompanhar as nossas atividades que acontecem mensalmente. Então, passo agora a palavra para a Carolina, que vai fazer a moderação do próximo painel. Bom dia, Renê, obrigada. Queria primeiro agradecer a todos os palestrantes que estão aqui presentes, que aceitaram o convite para participar do evento, e agradecer ao IBRAC pela organização. O Brasil formalizou seu pedido de acessão no Acordo de Compras Governamentais em maio de 2020. Foi um passo importante adotado pelo país para a abertura do mercado de compras públicas, isso já dentro de um contexto também de liberalização comercial e maior inserção do Brasil nas cadeias comerciais, nas cadeias globais de valor. Desde 2017, o Brasil já era membro observador do acordo, e, além disso, o tema de compras governamentais tem sido incluído em negociações dos acordos de livre comércio, no Mercosul com o Peru, Mercosul União Europeia, com o EFTA, além de negociações dentro do próprio Mercosul. Como para os próximos passos para a acessão do Brasil ao acordo, o Brasil deverá negociar sua lista de compromissos junto aos demais membros e realizar eventuais adequações na legislação nacional. Recentemente foi realizada uma consulta pública pela CSEX, que foi aberta em agosto, encerrada recentemente, para que o setor privado pudesse se manifestar acerca do interesse e das suas sensibilidades no acordo. E, em outubro, o Brasil também já apresentou o checklist, trazendo esclarecimentos sobre a legislação do país no setor de compras públicas. Esse checklist será utilizado para verificar a compatibilidade do Brasil, das práticas brasileiras, com o marco normativo do GPA. O painel vai analisar, então, os desafios relativos à acessão do Brasil ao Acordo de Compras Governamentais do OMC, incluindo os impactos na legislação nacional, as oportunidades e sensibilidades para os produtores brasileiros, para os setores produtivos brasileiros no setor de compras públicas. A primeira apresentação será feita pelo embaixador Alexandre Parola. O embaixador serve atualmente na missão do Brasil, junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra, desde outubro de 2018. Previamente, o embaixador assumiu diversos cargos no governo brasileiro, tais como assessor do ministro das Relações Exteriores, gabinete do ministro da Economia, Finanças e Planejamento, assessoria especial da Presidência da República, porta-voz do presidente da República, diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores e presidente da empresa Brasil de Comunicação. O embaixador também trabalhou em vários cargos no exterior, como nas embaixadas de Washington, Santiago, missão do Brasil em Genebra e embaixada em Londres. Em seguida, passaremos a palavra para o secretário Lucas Ferraz, secretário da Secretaria de Comércio Exterior, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O secretário possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela Escola Politécnica e é doutor em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Cursou o programa Alfa Doutorado da Comunidade Europeia, com passagem pelas universidades de Antuérpia, Leuven, Louvain-la-Neuve, Free University de Bruxelas e Universidade de Amsterdã. Atualmente é professor do quadro permanente da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Núcleo de Modelagem do CCGI-FGV e coordenador da Cátedra do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Por fim, teremos a apresentação de Isadora Barbosa, que é especialista em política e indústria da Confederação Nacional da Indústria, atuando nos temas de comércio justo e OMC. Ela é formada em Direito e Relações Internacionais e possui LLM em Direito Econômico Internacional e Política pela Universidade de Barcelona. Atuou também como analista sênior do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp e como consultora em temas de comércio internacional. Ao final do evento, a gente vai ter um espaço para debate, então já convido a todos para enviar as perguntas pelo chat do Zoom, e agora eu passo a palavra ao embaixador Alexandre Parola. Pronto? Pronto, muito obrigada. Não, obrigado a você, Carolina. Uma coisa muito aflitiva ouvir seu próprio currículo. Muito obrigado. Queria agradecer a você, agradecer ao Dr. Lauro Celidoni, ao Dr. René Guilherme,
amigos no grupo. Lucas, um abraço. Agradecer a possibilidade de falar um pouco sobre a nossa intenção de aderir, né, ao Acordo de Compras Governamentais. Vou dar um pouco o histórico, o que eu entendo que é a motivação essencial e um pouco o estado da arte, como é que as coisas estão, né? A decisão foi tomada já há quase um ano, portanto, em dezembro de 2019, pelo Conselho de Estratégia Comercial da Camex, e em maio a missão, por meu intermédio, eu tive a honra e o privilégio de entregar o documento formal pedindo nossa adesão como membro pleno do GPA, né? Nós somos o primeiro país da América Latina a fazer isso, a dar esse passo. Qual é a razão essencial? A razão essencial, se eu entendo bem, é parte de um esforço de liberalização econômica, de modernização econômica do Brasil. É um passo muito importante, né? É um passo muito importante porque o mercado de compras governamentais no mundo e entre os membros do GPA está estimado entre 1,7 e 1,8 trilhão de dólares. Então, quer dizer, não é pouco dinheiro, não são pequenas as oportunidades de investimento e comerciais que se abrem para as empresas brasileiras. É um caminho, naturalmente, como qualquer relação de comércio, qualquer relação de investimento, de mão dupla, né? Ao mesmo tempo em que nós nos abrimos para empresas internacionais participarem dos processos licitatórios no Brasil, nós também passamos a participar em concorrências internacionais. De forma que é um jogo de ganha-ganha. O que nós ganhamos, na minha interpretação, recebendo e estando abertos à participação de empresas internacionais? Eficiência, transparência, controle de gastos, em outros termos, dar o melhor uso possível ao dinheiro do imposto do contribuinte. Disso se trata. Na parte, digamos, ofensiva, que é a parte em que nós passamos a participar das concorrências abertas pelos membros do GPA, ou do Acordo de Compras Governamentais, são oportunidades de comércio, oportunidade de investimento, ganhos de escala. Em suma, é um jogo, como eu disse, de ganha-ganha. Há um processo, né, até isso se concretizar, como todas as coisas, né, como ingresso na OCDE, ingresso em vários organismos, em várias instâncias, isso há um processo. Esse processo tem duas etapas, essencialmente. A primeira etapa nós já cumprimos, que é a lista de conformidade, né? O GPA pede que a um novo membro ele diga o que da sua legislação doméstica é compatível com os termos do acordo. Isso nós já fizemos. Nós entregamos na última reunião do comitê do órgão do Acordo de Compras Governamentais. A segunda etapa, a etapa final dessa primeira fase, ela é mais complexa, e aí o Lucas falará com muito mais propriedade e conhecimento sobre isso, é quando nós submetemos a nossa oferta, dizendo, olha, nós estamos dispostos, estamos prontos a abrir esses setores. E aí esse é o primeiro passo, portanto, de negociações mais focadas, elas passarão a ser focadas num texto que existe. Então, cumprida a primeira fase, portanto, da conformidade, a segunda fase, que é a entrega da nossa oferta nacional, aí abrem-se as discussões bilaterais. Então, nós começaremos a ter uma sucessão de reuniões bilaterais em que será negociado. Um membro do GPA dirá, eu queria que você incluísse isso. E nós diremos, bom, para incluir isso, precisa que vocês incluam isso também. Então, e aí começa a negociação propriamente dita. Não há um tempo para acabar isso, né? Não é assim, é um limite de 6 meses. Há um tempo que não é muito longo, mas também não é muito rápido. A gente estima que é uma coisa que talvez dure no todo entre 2 e 3 anos. É mais ou menos esse o tempo em que assim, é otimista, ou pelo menos é realista, esperar que a gente tenha algum resultado. Então, assim, eu disse que eu falaria de uma ou duas coisas. A primeira, qual é a motivação, a segunda, qual é o processo, e a terceira, quais são as implicações, talvez, um pouco mais amplas, né? A nossa decisão de buscar a sessão plena como membro do GPA, ela marca uma mudança importante em algumas posturas antigas ou algumas teses antigas, que era de não gostar muito de iniciativas plurilaterais. Nós nos mantínhamos muito decididamente e muito quase disciplinadamente
à margem de iniciativas plurilaterais. Isso mudou. E essa é uma mudança que é muito bem-vinda, porque um dos caminhos que eu imagino, e que eu não estou sozinho em imaginar isso, um dos caminhos em que aparentemente a OMC enveredará com êxito é o reforço de iniciativas plurilaterais. Fica cada vez mais claro que é muito difícil obter consenso negociador de 164 membros para iniciativas comerciais de grande fôlego, mas isso não impede que haja avanços plurilaterais entre like-minded, ou entre membros da OMC com interesses convergentes. Então, nós já estamos nessa tendência, nós já entramos nisso de forma muito decidida e muito bem-vinda, né? Essas são as observações que eu faria muito inicialmente, tendo o Lucas na mesa, no painel. Eu não teria como ir além muito disso, porque ele é que é o dono do tema e controla isso em Brasília. Só queria reiterar meu agradecimento, eu sei que eu estou às ordens para perguntas que possa haver e desejar que essa seja uma boa discussão. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Vou passar a palavra agora para a Isadora Barbosa, da CNI, e, ao final, a gente vai ter a apresentação do secretário, Lucas Ferraz. Marina, Isadora. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade e o convite do IBRAC, da Carolina, e cumprimentar os demais membros do painel. Eu preparei uma apresentação para vocês, vou compartilhar minha tela. Já estão vendo? Bem, eu trouxe alguns dados, né, sobre os mercados de compras públicas, tanto do Brasil quanto do mundo, um pouco também do que está em jogo no ACG, né, agora eu vou tomar essa liberdade de aportuguesar a sigla do DPA, trazer para a nossa realidade, chamá-los de ACG a partir de então, e falar um pouco das potenciais oportunidades e dos potenciais riscos envolvidos nesse processo. A relevância da discussão. Cada vez mais a gente observa uma tendência a que acordos, né, possuam capítulos específicos de compras públicas nos seus textos. Então, o Brasil já negociou alguns acordos, então, com Peru, Chile, protocolo de compras públicas do Mercosul, o próprio acordo Mercosul-União Europeia e com EFTA, e há acordos de negociação que nós temos conhecimento de que também trazem capítulos específicos sobre o tema. Em seguida, a gente percebe que o mercado de compras públicas do Brasil ele está entre os 10 maiores do mundo, configura está em 6º lugar, então, um mercado de 157 bilhões de dólares, isso é a média anual, né, das compras públicas que estão disponíveis, e estimativa da OCDE é de que 10 a 15% do PIB de cada país corresponda às compras públicas. E a gente vê ali Estados Unidos, União Europeia, todos esses países são membros já do ACG. Aqui a ideia é mostrar um pouco também do que é o mercado, né, disponível em cada um desses países, desses membros do acordo, e o que está efetivamente coberto pelo acordo. Então, Estados Unidos, a gente percebe que, embora seja o maior mercado disponível, menos da metade está coberto pelo acordo, o que nos dá também a entender que há margem para negociação, né? Não necessariamente tudo estará coberto. Então, resta saber o que será incluso, o que ficará de fora, né, dessa cobertura do acordo, que é uma discussão bem relevante para a indústria. Aqui só trazer um pouco mesmo o panorama de quais são os países que já são membros. Então, hoje em dia, são 48 membros, que corresponde a 30% do total de membros da OMC. A grande maioria é composta por países desenvolvidos, né, enquanto, como o embaixador mencionou, é um mercado estimado em 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, e aos países que estão em processo de associação. E a estimativa da OMC é que, com a entrada desses novos membros, seria adicionado um total de 300 bilhões anuais ao ACG. A gente percebe também que a China, né, está ali nesse processo, faz parte também, muitas vezes, do protocolo de acessão à própria OMC, então há uma contrapartida para que os membros também façam parte do acordo de compras governamentais.
sendo que a China tem negociado o seu processo de acessão desde 2007. Então, realmente, não há uma previsão de duração desse processo negociador, podendo ser até um pouco mais rápido, como é o caso da Austrália, que é o último país que aderiu ao acordo e que levou 3 anos e meio na negociação. E China já tem 13 anos. Aqui só, enfim, não vou entrar muito na cronologia, porque o embaixador já até mencionou um pouco, acho que só é importante ressaltar o papel da CNI nesse processo. Desde que houve o anúncio da intenção de acessão do Brasil à OMC, a CNI ela mobilizou os setores que são os maiores interessados, até mesmo para conseguir mapear quais são as possibilidades, quais são as oportunidades, quais são os riscos, quais são as sensibilidades envolvidas para cada um desses setores, porque realmente um acordo muito complexo. A gente está falando de 48 membros, falando de diversos setores, diversos anexos, quais são as coberturas para os diversos bens, entidades, serviços. Então, foi realmente um processo importante de ser acompanhado. Esse estudo está sendo finalizado e vai ser apresentado ao governo em breve. O momento que a gente passou, né, a consulta pública, ela foi encerrada na semana passada, a CNI se manifestou de maneira sistêmica, e os setores individualmente também apresentaram os seus pontos e as suas questões individualmente. Gostaria até mesmo de aproveitar a ocasião e parabenizar a SESEX pela realização da consulta pública. Esse é um exercício muito importante, desse diálogo com a sociedade, e é importante até mesmo que esse diálogo ele seja contínuo, né? Que reuniões possam acontecer, que realmente não se finde com a consulta pública, que ele possa dar continuidade. E aí, um pouco mesmo do cronograma dessas negociações, até um momento de apresentação da oferta final, passando pela decisão do comitê e ratificação pelo Congresso, e depois até a internalização e entrada em vigor. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento crucial, que a partir dessa oferta inicial, né, você não tem muito como voltar atrás, você consegue ampliar, mas o que for colocado na mesa a partir de agora é realmente muito decisivo. Então, é um momento importante e essa construção do diálogo. Aqui um pouco da amostra dessas empresas que responderam ao questionário, né, como eu mencionei, nós tivemos 12 entidades participantes, então, de diversos setores, construção, máquinas e equipamentos, farmacêutico, defesa, eletroeletrônico, têxteis e vestuário, ônibus e equipamentos médicos. Então, é uma composição realmente bem variada de setores, e a gente percebe que o impacto, né, quando a gente pergunta sobre qual será o impacto de uma entrada do Brasil num acordo de compras governamentais, ele é médio ou alto para 70% dos respondentes, então, realmente, é um acordo que vai ter um impacto grande no setor produtivo brasileiro. E aqui também um exemplo de perguntas que foram mencionadas, a gente tem o nível de governo, né, para os quais são realizadas essas vendas. A gente percebe que há uma variedade, há um equilíbrio entre níveis federais, estaduais, municipais, também empresas estatais ou outras entidades envolvidas no processo. Aqui é um pouco também da gente, o que define, né, as compras cobertas pela CG, como isso é colocado. A própria definição, né, do procurement, que é coberto pelo acordo, ele inclui apenas as compras que têm finalidades governamentais. Então, o que isso significa? Que aquisições de bens ou serviços cuja finalidade seja comercial, eles estariam excluídos do escopo do acordo. Por exemplo, a questão da Petrobras, concessões ou parcerias públicos-privadas. O escopo das obrigações, né, ele é delimitado através de listas de compromissos. Então, essas listas de compromissos, elas fazem referência às entidades governamentais nos diferentes níveis. Níveis centrais, que seria o nível federal, no níveis subcentrais, que seriam os níveis estaduais, e outras entidades, como, por exemplo, empresas estatais. Outra lista de compromisso, né, que ela se refere com relação aos bens,
Então, quais bens estarão incluídos, quais bens estarão de fora. Com relação aos serviços e obras públicas, né, o que entra, o que ficará de fora, e valores mínimos de licitações, ou seja, a partir de qual valor essas obrigações são aplicáveis, seja a partir de bens, qual o valor mínimo de uma compra de uma determinada atividade, de um determinado bem, de um determinado serviço. Essa é uma parte muito importante que, por exemplo, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, geralmente elas fazem parte de licitações cujos valores são menores. Então, esse valor mínimo é realmente muito decisivo e muito importante no momento da negociação. E aí, por fim, também são negociadas exceções genéricas ou específicas com relação aos compromissos ofertados. E aqui tem até uma dúvida, por exemplo, com relação ao tratamento especial e diferenciado. Se o Brasil fará ou não uso, né, do TED, porque a partir, né, do acordo que foi firmado com os Estados Unidos, fica uma dúvida, porque o Brasil se comprometeu a não fazer mais uso dessas flexibilidades em negociações futuras. O ACG seria considerado uma negociação futura, mesmo que já seja um acordo pré-existente, ou nós estamos falando apenas de novas regras, de novos acordos? Tem essa dúvida, porque, por exemplo, offsets seriam proibidos, né? Essas compensações tecnológicas e econômicas que são impostas, eles seriam proibidos, mas, por exemplo, Israel conseguiu, fazendo uso do TED, negociar um período de transição e aplicar offset por um período ainda. Poderia ter uma exceção, por exemplo, para o SUS, né? O Brasil é realmente atípico, né? Nós temos o SUS, que não é o maior comprador, não existe nenhum sistema como esse no mundo, então é um mercado realmente muito relevante, principalmente para os setores de saúde. E aqui também só uma menção às exceções gerais de segurança nacional, que geralmente são deixadas de fora, questões até por soberania, questões de defesa, então esses produtos, esses setores podem ficar de fora, mas tudo isso, novamente, tem que ser devidamente negociado. Aqui só trazer um pouco dos principais compromissos, né, do ACG. Então, a gente tem obrigações em relação às compras cobertas, novamente. Então, primeiramente, o tratamento nacional, ou seja, uma não discriminação de bens, serviços e fornecedores, ou seja, toda licitação coberta, ela será uma licitação internacional. Então, tanto o concorrente doméstico quanto o concorrente estrangeiro são tratados em pé de igualdade. Então, por exemplo, margens de preferência, poderemos ter acesso a margens de preferência? Entendo que pode ser uma das questões que estariam contra, né, as regras que o acordo impõe. Nação mais favorecida, que é mais a não discriminação entre os membros do ACG, então, se eventualmente a China, ela faz parte do acordo, ela consegue concluir a sua entrada no ACG. Não pode ter um edital que exclua a China. China, sim, participará, fará parte das licitações a partir de então. Né, lembrando, daquelas que estejam cobertas, aquelas compras cobertas pelo acordo. Proibição de offsets, como eu havia mencionado, transparência de procedimentos de licitação, obrigação de garantir a integridade dos procedimentos, combate à corrupção e prevenção de práticas e eventuais conflitos de interesse, práticas anticompetitivas. E aí as exceções, elas são negociadas, elas podem permitir, né, utilizar esse poder de compra do Estado, que é tão importante para a condução de políticas públicas que são consideradas legítimas, como é, por exemplo, que eu falei, o exemplo de pequenas e médias empresas, mas até mesmo encomendas tecnológicas que fomentam a inovação, que fomentam o desenvolvimento de novas tecnologias no país. É realmente um grande instrumento para se fazer política industrial, para se fazer política pública no país. E aí, o que eu havia mencionado, né, de os países em desenvolvimento, eles podem negociar regras transitórias, exemplos offsites que Israel negociou, mas ainda resta essa dúvida se o Brasil fará ou não o uso. Agora, só para mencionar um pouco das potenciais oportunidades e vantagens relacionadas ao ACG, que é, primeiramente, assegurar esse acesso direto aos mercados de compras públicas dos países que participam do acordo.
Porém, isso depende das coberturas que estejam negociadas, né? Às vezes não é tão claro. Por exemplo, a gente analisa a cobertura, as ofertas dos Estados Unidos, tem muita dúvida sobre quais entidades realmente fazem ou não parte. Tem muito espaço cinzento nesse entendimento das coberturas. Segundo lugar, também depende da competitividade das empresas brasileiras. Então, mais uma vez, a importância de que reformas estruturais sejam concluídas no Brasil para que aporte maior competitividade. E também depende de barreiras não tarifárias e regulatórias, né? Só lembrando que realmente o ACG ele não impacta eventuais barreiras não tarifárias, questões regulatórias. Então, isso ainda pode ser um entrave para o acesso a mercados estrangeiros. Uma outra oportunidade, né? Redução de custos nas compras públicas, o incentivo a uma maior concorrência em licitações, por meio da obrigatoriedade de que elas sejam internacionais, e com uma maior concorrência, há uma expectativa de que se previna, né, a corrupção ou práticas anticompetitivas, porque você amplia o escopo, né, quais são os participantes dessas licitações. Além de ser uma sinalização positiva, tanto para os membros da OMC, quanto para os membros da OCDE, desse movimento do Brasil de abrir o seu mercado, se tornar um mercado realmente mais liberalizado. Aqui um pouco dos potenciais riscos e desvantagens da entrada do Brasil nesse acordo. Como havia mencionado, uma redução de um policy space para a implementação de políticas públicas que são importantes, né, por meio do poder de compra do Estado. A concorrência não será necessariamente isonômica, um risco de um tratamento nacional às avessas, né, nessa comparação entre o produto e o fornecedor doméstico com o produto e o fornecedor estrangeiro. Há uma grande preocupação também, né, de alguns setores da indústria, de serviços que atuam no mercado de compras públicas, com impactos das aquisições diretas de estrangeiros, sem qualquer tributação. Nesse ponto é importante porque, hoje em dia, há uma previsão de uma equalização dos impostos, ou seja, o fornecedor, né, aquele que está concorrendo, tanto estrangeiro quanto brasileiro, ele é internalizado, esse preço do fornecedor estrangeiro, ele é acrescido dos tributos internos para trazer uma isonomia de competição entre o produtor brasileiro e o fornecedor estrangeiro. Com a cessão ao acordo, isso poderá continuar acontecendo? Não seria uma violação da regra do tratamento nacional? Ou isso vai poder ser negociado como uma forma de exceção? Também fica esse questionamento e essa dúvida. E aí, questões estruturais, né, do custo Brasil, que eu já havia mencionado, que dificultam realmente a competitividade das empresas brasileiras, também no exterior, né? Então, para acessar esse mercado, qual que é a nossa competitividade nesse mercado externo? E são países, né, desenvolvidos, que têm realmente, muitas vezes, têm subsídios, eles têm acesso a créditos, acesso a financiamentos diferenciados do que a realidade do produtor brasileiro. E até mesmo possível perda de poder de barganha, né, nos acordos bilaterais. Então, se a gente já liberaliza, já abre o nosso mercado plurilateralmente, talvez a gente poderia perder um pouco dessa alavanca no bilateral, daqui para frente. E aí também uma preocupação não só com a competitividade dos atuais membros, mas como também com relação à China, que eu havia mencionado, que está em processo de negociação da sua cessão, e que é realmente um país que não tem uma economia de mercado, que tem várias distorções e várias interferências do Estado, então a competitividade poderia ser realmente muito prejudicada com relação à China. Eram esses os pontos, fico à disposição para perguntas, esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Isadora. Foi uma ótima apresentação, acho que teve um bom panorama da visão da indústria sobre o tema. Passo a palavra agora para o secretário Lucas Ferraz, apresentar aí a visão da CSEX. Bom dia, bom dia a todos. Não sei se me ouve, Carol? Estamos ouvindo, sim. Tá. Então, primeiramente, agradecer ao convite do IBRAC pela
pela oportunidade de participar desse importante diálogo sobre o GPA. Cumprimentar os meus colegas aqui de webinar, não dá para falar de mesa, né? O embaixador e grande amigo Parola, e a Isadora, que fez uma excelente apresentação, né, focando mais nos aspectos técnicos da nossa sessão ao GPA. Eu queria, primeiramente, enfim, começar falando alguns aspectos, né, importantes de como o GPA, ou Acordo de Compras Públicas da OMC, ele se insere dentro do contexto da política comercial brasileira, né? Eu venho frisando sempre que né, quer dizer, para além das questões tarifárias, né, que são questões evidentemente importantes no país e que, de certa forma, influenciam o relativo isolamento comercial brasileiro, quando você compara, evidentemente, com o resto do mundo, as questões não tarifárias, as questões regulatórias, elas são centrais, e os estudos empíricos recentes mostram que são questões, inclusive, mais importantes, né, do que as barreiras tarifárias propriamente ditas. Então, a sessão ao GPA, ela se insere dentro de um contexto de uma visão mais geral do processo de inserção internacional da economia brasileira, tocado pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro, que procura não somente aumentar o nosso acesso ao mercado por meio da redução de tarifas, né, de importação, sejam nos mercados de destino, sejam no mercado brasileiro, mas também um compromisso com a melhoria do nosso ambiente de negócios, né, sobretudo no que tange à vertente comercial, e aí eu me refiro a temas regulatórios, né, e de natureza também relativa à facilitação de comércio, que eu já vou também falar daqui a pouquinho. Como o próprio embaixador Alexandre Parola mencionou, a nossa sessão ao Acordo de Compras Governamentais, ela representa uma quebra de paradigma na política comercial brasileira. Não somente pelo aspecto de que o governo hoje ele foca, né, de uma forma inédita, eu diria, uma maior participação do Brasil nos acordos plurilaterais, né, e aí o GPA, evidentemente, é uma amostra disso. Eu posso também mencionar a ativa participação que o Brasil tem tido nas negociações, né, de comércio eletrônico no OMC, nas negociações também relativas à facilitação de investimentos, entre outros acordos que o Brasil vem se inserindo de forma muito construtiva, né, nessas negociações. E aí já um elogio direto ao embaixador Parola pelo excelente trabalho que ele vem desempenhando nesse sentido no âmbito do OMC e a nossa parceria, né, que vem já mostrando, né, que tem gerado frutos importantes, né, para a economia brasileira. O acordo especificamente de compras governamentais, ele é um acordo que por muito tempo foi visto como um acordo entre países ricos, né? Então, se a gente olhar lá, fizer um retrospecto desde a década de 80, né, 1981, na rodada Tóquio, né, o chamado código, né, de compras governamentais dessa rodada, nós tínhamos ali 19 países, majoritariamente países ricos, e ao longo do tempo, o GPA ele foi se reformulando, né, e foi incrementando provisões com maior flexibilidade, digamos, para a assunção dos compromissos, tendo em vista a atração, né, de um maior número de países em desenvolvimento. Então, o último texto revisado desse acordo, nós estamos falando em algo como 2012, né? E aí você tem uma ampliação, né, digamos, do escopo de acesso ao mercado desse acordo, você tem regras mais flexíveis para a adoção dos compromissos, das provisões, e você tem também aspectos relacionados a maiores obrigações de transparência, uso de tecnologias modernas e etc. Com isso, o GPA hoje tem algo como 48 membros, é um mercado, como já foi colocado, de 1,7 trilhão de dólares ano, né, que se abre para as exportações, né, de bens e serviços do Brasil, e, portanto, um mercado altamente relevante, né, e
e eu acho que até também a gente vale mencionar o que eu havia dito sobre a questão dos países ricos e em desenvolvimento, quer dizer, hoje nós temos 34 países observadores, todos eles em desenvolvimento, temos 12 países em processo de acessão, alguns deles também, boa parte em desenvolvimento, ou seja, o DPA deixou de ser um clube de ricos e passou a ser um acordo, né, que tem regras flexíveis e que consegue acomodar, portanto, as sensibilidades de países em desenvolvimento, o caso do próprio Brasil nessa questão. 1,7 trilhão de dólares por ano é o mercado que se abre. Nós temos hoje no Brasil alguma coisa, um mercado que já foi colocado pela Isadora, como 200, alguma coisa próxima a 200 bilhões de dólares ano, quando você considera, né, os níveis nacional e subnacional. A expectativa, quando a gente olha para a evidência empírica da economia de custos com acordos dessa natureza, né, sobretudo por conta do aumento da competição e do combate, né, a práticas desleais, né, as práticas anticoncorrenciais, como formações de cartéis em licitações públicas, temos uma economia esperada da ordem de 10%, né, do valor total de compras governamentais. Então, a estimativa gira ao redor de um mercado de 12% do PIB brasileiro de compras. Quando você pensa em 10%, né, de economia, você está falando de uma economia anual para o Brasil, potencial, evidentemente, porque tudo isso vai depender, né, dos termos da nossa negociação, mas alguma coisa como 1,2% do PIB brasileiro anual, né, anualmente, em termos de economia, por conta desse acordo. Vale a pena ressaltar também a importância do acordo para a atração de investimentos, na medida em que ele garante condições, né, de isonomia e de total transparência para empresas multinacionais instaladas no país. Isso, evidentemente, incentiva a atração de investimento externo direto, né, e temos, como foi também colocado pela Isadora, né, a importância, né, das regras de compras governamentais, já explicitada, né, nos diversos acordos do âmbito do OMC. Temos hoje algo como 300 acordos de comércio já negociados, e em cerca de 30% ou mais desses acordos há claras provisões ou capítulos, né, de compras governamentais negociados, todos eles muito inspirados, né, majoritariamente inspirados nas regras do acordo de compras governamentais da OMC. Também tangenciando um ponto que eu diria que é importante, que foi colocado pela Isadora, é importante ressaltar que e o governo brasileiro tem isso muito claro, uma interação entre os diversos acordos da OMC. Ou seja, o DPA, o seu potencial, né, digamos, de benefícios, de ganhos de comércio para a economia brasileira, ele tem que ser avaliado dentro de um contexto mais geral, dentro de um contexto que envolve os outros acordos da OMC também, tá certo? Então, se o Brasil, por exemplo, é muito conservador, né, nas suas provisões, no seu acesso ao mercado relativo ao GATS, né, se o Brasil tem tarifas de importação muito altas, se o Brasil tem poucos acordos comerciais negociados, ou seja, hoje o Brasil tem, né, como percentual das suas exportações, algo apenas como 15% de acesso preferencial a mercados, enquanto a média mundial gira em torno de 50% a 60%, ou seja, se o Brasil for muito conservador, e o Brasil, a gente sabe, é conservador em vários aspectos que eu coloquei aqui, isso diminui muito a potência, os benefícios que poderão ser trazidos pelo DPA. Então, a nossa importância também, o nosso foco, melhor dizendo, né, não só nessa agenda, mas na agenda de comércio em geral, e essa agenda ela tem aspectos que se conversam, né, que precisam ser analisados dentro de um contexto mais amplo. Portanto, o nosso foco também em outras agendas, e aí eu mencionaria um acordo recentemente firmado, muito importante também nessa linha, que foi o protocolo, digamos, negociado, não tarifário, negociado com os Estados Unidos, né? Dentro desse protocolo, temos 3 anexos que tangenciam aspectos também que são importantes para o DPA, né? Tanto do ponto de vista das nossas importações, quanto do ponto de vista das nossas exportações. E aí eu me refiro à facilitação de comércio, os compromissos de facilitação de comércio, assumidos no anexo 1 desse protocolo com os Estados Unidos, me refiro ao anexo 2 de melhores práticas regulatórias, e aí o foco é a melhoria da qualidade da intervenção do governo, né, na atividade econômica, e me refiro ao 3º anexo, que estabelece, digamos, regras mais claras, compromissos mais fortes, né, na questão do combate à corrupção envolvendo
funcionários públicos. Tudo isso, no seu conjunto, evidentemente, potencializa, né, os benefícios que poderão ser auferidos com a nossa acessão ao DPA. Portanto, o DPA, nesse aspecto, ele é um acordo, eu diria que de características únicas, né, porque, para além desses aspectos paralelos que eu acabei de mencionar, o DPA ele combina acesso ao mercado com melhoria do nosso arcabouço institucional. E, de novo, eu friso, esse é o foco, né, da Secretaria de Comércio Exterior, né, a melhoria, né, de acesso ao mercado, ampliação de acesso ao mercado, né, temas tarifários, mas tudo isso muito interligado com a melhoria do ambiente de negócios, com a redução do custo do Brasil, né, com a melhoria do nosso arcabouço institucional. Então, os movimentos que vêm sendo feitos desde 2019, se a gente observar com atenção, todos eles têm sido muito nessa linha, né, dos aspectos tarifários e não tarifários, ou seja, melhoria do ambiente de negócios, instituições, né, e melhoria também do nosso acesso ao mercado, né, via instrumentos tradicionais do GATT, e também de maior acesso às nossas importações, porque não há, evidentemente, grande exportador no mundo que não seja também um grande importador. Sobre os aspectos específicos do processo de adesão ao DPA, eu acho que o embaixador Parola fez um resumo muito claro, né, dos principais aspectos. Nós já, há duas dimensões, basicamente, né, nesse processo de acessão. A primeira dimensão seria a análise de benchmark regulatório. Então, o Brasil já entregou ao OMC o chamado checklist, né, que é um questionário que basicamente procura medir o gap, né, regulatório entre as regras do acordo e o arcabouço institucional vigente na economia brasileira. Esse relatório já foi entregue, não há, eu já anteciparia, grandes divergências, grandes incompatibilidades no nosso arcabouço regulatório em relação ao arcabouço de regras do acordo. O Brasil não é necessariamente um newcomer em negociações de compras governamentais, também já foi colocado aqui, temos negociações, temos capítulos de compras negociados com a União Europeia, com o EFTA, com o Peru, com o Chile, enfim, com o próprio Mercosul, né, com uma série de outros parceiros, muito inspirado, né, como sempre, no próprio espírito do Acordo de Compras Governamentais do OMC. A segunda dimensão seria a construção da oferta. Nesse momento, o Brasil termina uma consulta pública, é um compromisso do governo sempre estar dialogando com o setor privado e buscando inputs, né, para a tomada de decisão em política pública. Fizemos essa consulta pública, terminou a semana passada. Eu diria que, de forma geral, o acordo ele foi bem recebido pelo setor privado. É evidente que há sensibilidades que precisam ser acomodadas nessa negociação, mas a nossa ideia, num primeiro momento, iniciarmos um processo negociatório com uma oferta que seja relativamente mais ambiciosa do que foi negociado até então pelo Brasil em outros acordos, mas é evidente que eu não vou detalhar aqui os aspectos, digamos, os detalhes dessa oferta, porque isso poderia, naturalmente, comprometer, né, a nossa dinâmica negociadora. Mas sim, há uma intenção de sermos mais ambiciosos do que já fomos, né, já nesse primeiro momento, incluindo, evidentemente, estatais em nível federal e etc., já alguns estados, né, nessa primeira oferta, e o nível final de ambição, evidentemente, que vai depender de um processo de barganha, né? Quer dizer, a gente entra com essa oferta inicial e depois, no segundo momento, o Brasil vai negociar bilateralmente com cada membro do DPA, né, esse processo, e o nível de ambição final, evidentemente, vai depender, né, da dinâmica negociadora ao longo dos anos. Como o Brasil já negociou o acordo de compras, a nossa ideia, se a gente olhar a média, né, de acessão ao DPA, nós temos alguma coisa como 3 a 7 anos, né, é o que a gente observa, mas como o Brasil já tem regras de compras negociadas com a União Europeia, com a EFTA, com o Canadá, que são países que pertencem ao DPA, a nossa expectativa é termos a conclusão desse processo negociador ao redor de 2 anos e meio, alguma coisa nessa ordem. Então, até o final desse governo, esperamos estar muito avançados nesse processo ou, eventualmente, até termos concluído, né, esse processo negociador. Eu não poderia deixar de concluir a minha fala mencionando a importância desse acordo como sinalizador, né, desse novo Brasil que se abre ao mundo, de um Brasil mais transparente, de um Brasil com maior inserção internacional, com um Brasil que busca a melhoria do seu ambiente de negócios,
também para a atração de investimento e também para, evidentemente, melhorar a competitividade das suas exportações de bens e serviços em mercados terceiros. E aí a importância, né, desse acordo, já para um alinhamento que vem sendo feito da futura accessão do Brasil ao CDE, né? Então, as melhores práticas regulatórias, seja com o acordo que foi negociado com os Estados Unidos recentemente, seja com o DPA agora, seja com todo o processo que vem sendo conduzido pelo Itamaraty no âmbito da OCDE, tudo isso vem, né, para melhorar a imagem do Brasil lá fora e melhorar, sobretudo, o nosso ambiente de negócios e a nossa competitividade. Eu acho que, por hora, seriam essas as minhas primeiras palavras, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e já estou aberto, né, a eventuais perguntas que possam surgir. Muito obrigado. Obrigada, secretária. Acho que é muito importante ter essa visão do quanto a acessão do Brasil ao GPA se insere aí uma política mais ampla de comércio exterior, de realmente inserção do Brasil em cadeias globais de valor e atração de investimentos. Eu vou fazer uma primeira pergunta feita pelo Rodrigo Pupo. Ele pergunta para o embaixador e para o secretário como o governo brasileiro avalia o impacto de novas políticas de compras governamentais sustentáveis por grandes mercados envolvidos, que normalmente refletem os padrões de sustentabilidade do próprio país e cujas empresas domésticas normalmente recebem grandes incentivos fiscais para inovação e tecnologia sustentável. Como evitar que os interesses ofensivos brasileiros não sejam comprometidos? Pela pergunta, e queria agradecer outra vez a oportunidade de participar desse debate e pedir uma indulgência. Talvez eu precise sair 3h30 daqui, mas até lá eu estou à disposição a qualquer pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, inclusive porque ela traz para o debate o tema da sustentabilidade, que é um tema no qual nós temos muito o que mostrar, né? Nós temos vários níveis de sustentabilidade que são, assim, de primeira linha, de forma que eu não acho que isso seja um problema para os nossos interesses ofensivos, né? Na verdade, eu vou mais além. Sendo membro do acordo, nós teremos a oportunidade de justamente demonstrar concretamente o quão preocupados nós somos e o quão comprometidos nós somos com esses temas. Eu não acho que haja uma incompatibilidade entre a regulação doméstica e nossos interesses ofensivos. Nossa regulação doméstica é sólida, como o próprio secretário Lucas já falou, e como ficou claro na medida em que as discrepâncias, ou as divergências, ou o gap regulatório entre o acordo e a nossa legislação doméstica é muito pequeno. Isso se revela também na OCDE, de forma que a mensagem essencial é: nós estamos prontos para competir no mundo, e é importante nós competirmos no mundo, né, porque ao sermos competitivos no mundo, seremos mais eficientes domesticamente. Obrigada, embaixador. Secretário, você queria fazer algum comentário sobre esse tema? Rapidamente, eu acho que eu estou de acordo completamente com as palavras do embaixador Parola. Eu acho que o DPA ele traz aspectos importantes, provisões relativas à transparência, previsibilidade, né, regras de que exigências, melhor dizendo, de não frustração, digamos, dos interesses dos concorrentes nas licitações públicas internacionais, né? Temos aí o próprio comitê, né, de compras governamentais que funcionará como oversight body, né, eventualmente para algum tipo de prática que possa ser colocada nos mercados de destino em relação à frustração dos interesses, né, do Brasil e de outros países, eventualmente, que concorram nessas licitações, e reforçar o ponto que eu fiz, eu acho que na minha fala, né, quanto mais compromissos, né, o Brasil tiver também em outros acordos, né, e aí eu me refiro a aspectos do GATT, me refiro a aspectos do próprio GATT, me refiro a acordos de livre comércio com outros países, né, todas essas questões, inclusive essas chamadas barreiras regulatórias ou barreiras relativas a subsídios, etc., tudo isso pode ser melhor abordado, né, quanto mais, de uma forma mais eficiente, quanto mais acordos o Brasil tiver, quanto mais, digamos, ambicioso o Brasil for no seu processo de inserção internacional. Muito obrigada.
A gente tem uma outra pergunta da professora Vera Torstensen para o secretário. Como fica a questão da margem de preferência no GPA? Por exemplo, compra de uniforme para crianças. O Brasil poderia ter um preço maior de 10% e ganhar a compra. Eu não sei se a pergunta foi... Foi para você. Foi para sim. Eu acho que essa pergunta está muito relacionada, e aí talvez o embaixador Parola também possa me ajudar a responder, com a questão de como faremos o nosso processo de inserção, né? Quer dizer, margem de preferência, offsets, né? A questão dos thresholds, quer dizer, o limite mínimo, né, estabelecido para que as regras do acordo passem a valer, né? Tudo isso vai depender do processo de acessão do Brasil, no que tange a vertente de tratamento especial e diferenciado, né? O entendimento nosso preliminar, e evidentemente que isso ainda não está amadurecido dentro do governo, mas o entendimento nosso preliminar é de que a questão de abrir mão desse tratamento especial e diferenciado por parte do governo brasileiro, ele se refere a novas negociações, a acordos que ainda não existem. Portanto, sim, haveria espaço para o Brasil utilizar-se desse mecanismo, né, de forma temporária, evidentemente, quer dizer, todos esses benefícios, o Brasil poderia eventualmente manter margem de preferência, manter offsets ou manter thresholds que caiam, né, ao longo do tempo e convirjam para o valor final, comecem alto e depois convirjam para o valor final, por um determinado período de tempo, né? Então, nosso entendimento, e aí eu pediria inclusive até a participação do embaixador Parola, que sim seria possível contar com esse tipo de mecanismo para esse processo de acessão. Obrigado. Vou botar meus óculos. Bom, sempre um prazer, uma pergunta da professora Vera. Não canso de repetir que ela foi minha professora e mestre aqui em Genebra e em vários outros lugares. Grande admiração. Eu concordo essencialmente com sua análise, Lucas. A nossa decisão sobre tratamento especial diferenciado, ela está sintetizada numa expressão curta que no comunicado em inglês é begin to forego. Então, é começar a abrir mão, e é para negociações futuras, naturalmente. Não há nada que diga respeito ao passado, que o passado reflete um equilíbrio negociador. Então, não se trata de reabrir esse equilíbrio negociador para o futuro, né? Então, eu entendo, e é com esse entendimento que a gente vai negociar, eu entendo que seja essa a instrução também, eu entendo que sim, que haja espaço para essas provisões nas nossas negociações bilaterais. Naturalmente, dentro de prazos e dentro de critérios e parâmetros que são parâmetros estabelecidos e claros, né? Esse é meu entendimento sobre qual será a postura negociadora em relação a esses temas. Obrigada. A gente tem uma pergunta relacionada, acho que um pouco já foi abordado, mas se algum dos palestrantes quiser acrescentar algum ponto, e depois já emendar a segunda. A primeira é do Nuno Cunhas Rodrigues, que até hoje apenas Israel invocou a exceção do artigo 5 do GPA, aplicava a países em via de desenvolvimento. Essa será uma hipótese que o Brasil deve seguir em caso afirmativo, qual o período de exceção que o Brasil pode adotar. E a segunda pergunta é se haverá algum impacto sobre as regras do Mercosul quando o Brasil se tornar membro do GPA. Essa pergunta foi feita pelo Thiago Nogueira. Aí deixo aberto a todos os palestrantes que quiserem comentar sobre esse ponto. Vou fazer um comentário rápido, Carol. O Brasil, em princípio, poderia contar com um período de carência, digamos, de 3 anos, tá, para a adoção das regras específicas do acordo, e aí incluindo a questão dos offsets, incluindo a questão das margens de preferência, né, a questão dos thresholds, mas evidentemente que isso é negociável, tá? O fato de Israel eventualmente ter sido um caso único, né, nesse quesito, isso se refere ao fato de que basicamente todos os países, né, que aderiram ao GPI até então são países desenvolvidos, que se declaram desenvolvidos, né, e que, portanto, não utilizaram esse mecanismo. Mas o mecanismo, evidentemente, ele foi criado justamente para atrair, né, a acessão de países pobres e países em desenvolvimento, tá certo? Então, concretamente respondendo, seria isso, no mínimo 3 anos e, eventualmente, mais, se conseguimos, se for o caso, né, evidentemente,
se conseguimos algum tipo de barganha no processo negociador que justifique a ampliação desse prazo. Evidente que a cessão ao DPA não é um fato concreto, mas ele pode sim gerar externalidades, eu diria que positivas, né, para o acordo que temos hoje no âmbito do Mercosul, eventualmente com maior, digamos, alinhamento das regras atuais do Mercosul às regras do DPA. Obrigada, secretária. Isadora e embaixador, se quiserem acrescentar algum ponto. Não, agradeço muito. Bom, eu acho que, Carolina, desculpa. Não, só realmente, acho que reforçar um ponto que eu trouxe na minha apresentação sobre o TED, né, o que foi, por exemplo, até a pergunta que foi feita relacionada a um período de transição, e aí exclusivo para offsets. A margem de preferência, até onde nós entendemos, realmente ou ela é aplicada a todos os membros da OMC, ou você consegue aplicar margem de preferência para os produtos, entidades, bens e serviços que não estejam cobertos. Acho que é só realmente, por isso tão importante esse diálogo, esse mapeamento das sensibilidades, porque realmente para alguns setores pode ser fundamental, né, crucial, essa margem de preferência para conseguir acessar esse mercado. Era mais só reforçar esse ponto e agradecer novamente pela oportunidade. Obrigada. Uma outra pergunta, eu acho que queria tratar um pouquinho da questão do GPA ser visto como um acordo aí anticorrupção. Acho que o embaixador secretário, a Isadora também, já abordaram um pouco de que o aumento da concorrência por si só é um fator que ajuda. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho, em termos de legislação, em termos de prática do mercado de licitações, de compras públicas aqui no Brasil, o que a gente pode ter de mudança com a seção GPA. O GPA já traz algumas regras de transparência, mas poucos são padrões mínimos, mas se tem algum fator aí que pode mudar mais na dinâmica do mercado de compras públicas no Brasil, que possa contribuir com essa questão anticorrupção. Não. Olha, não sei se o embaixador quer fazer algum comentário. Não, em absoluto. Você, Lucas. Obrigado. Olha, eu acho que, Carol, como você mesmo disse, né, sob o ponto de vista da questão dos incentivos, evidente que o acordo traz provisões de mais transparência, né, mais flexibilidade em relação ao arcabouço atual que temos, né, para a participação, né, de empresas estrangeiras. E aí, nesse sentido, até para ser justo, né, eu esqueci de mencionar, mas vale a pena mencionar que mesmo antes do nosso anúncio de acessão ao DPA, o governo brasileiro já vinha fazendo avanços importantes, né, na nossa legislação de compras públicas. Aí eu me refiro especificamente à questão do decreto 10.024, né, e também a recente instrução normativa número 10, tá certo? Que, de alguma forma, no espírito, eu diria, da Lei de Liberdade Econômica, trouxe mais flexibilidade, né, para a participação de empresas estrangeiras. Mas, de fato, na minha visão, a maior contribuição do acordo, né, para a questão de prática, de combate a práticas de corrupção, se refere à ampliação do número de players nas licitações, né? Essa a grande questão, né? Acho que esse é o grande fator por trás do combate à corrupção trazido por esse acordo. Na medida que você aumenta o número de players participando das licitações, você dificulta muito a formação de cartéis, né? E eu acho que esse é o efeito primário, né, do DPA na questão da corrupção, para além das provisões relativas, né, à transparência e alinhamento às melhores práticas internacionais trazidas pelo acordo. Obrigada, secretário. O embaixador teve que se ausentar, como ele já havia adiantado, agradeço pela participação, a gente vai continuar aí mais 15 minutos com o secretário e com a Isadora para receber outras perguntas. Isadora, você gostaria de acrescentar alguma coisa nesse ponto? Gostaria, Carolina. Com relação às questões, né, anticorrupção, como o secretário mencionou, há um incentivo, né, para que os procedimentos eles sejam transparentes. Então, há uma coibição de práticas
anticompetitivas, mas é importante que a gente destaque que hoje em dia no Brasil, qualquer licitação que seja internacional, ela já tem esse acesso concedido aos fornecedores estrangeiros. Então, você já tem esse aumento, né, de players naquelas licitações que são internacionais. Com a acessão do Brasil ao ACG, isso aumenta, porque você estaria obrigatoriamente que tornar todas as licitações internacionais para as compras públicas que estão cobertas pelo acordo. Só fazer esse adendo. Obrigada. Um outro ponto que eu acho interessante a gente abordar é o que a gente pode esperar aí das negociações. Acho que o secretário já adiantou que se pretende que ela seja mais ambiciosa que os acordos já assinados pelo Brasil, mas um pouco o que se vê, e daí tanto que o governo vê quanto que o setor privado vê, de interesses de setores e sensibilidade de alguns setores, e isso comparado aos acordos já assinados pelo Brasil, as discussões dentro do Mercosul, Peru, União Europeia, a EFTA, e além disso, um segundo ponto é como é que vai ser a incorporação de estados e municípios nessa negociação, se pretende fazer isso em etapas, se vai ser uma questão que vai ser discutida no futuro. Eu diria, a respeito dessa questão, a minha visão pessoal é que nas negociações passadas, sem prejuízo da importância, evidentemente, dessas negociações, nós poderíamos ter sido muito mais ambiciosos, né? Eu acho que a grande, talvez, diferença, né, do que está sendo proposto agora para o que foi proposto no passado, né, é a disposição do governo brasileiro de descer ao nível subnacional, né? Então, nas negociações passadas, a gente sempre ficou muito mais restrito ao nível federal, né? Então, poder legislativo, executivo, judiciário, né? Algumas poucas empresas, né, com participação societária do Estado, e nesse momento a nossa ideia, né, é ampliarmos, né, o nível de ambição dessa negociação e descermos a fundo, né, em nível subnacional, incluindo estados e municípios. Evidentemente que tudo isso será, né, fruto da dinâmica negociadora, né? Não seria pertinente agora dizer que o Brasil de cara vai ofertar tudo isso, não é o caso. Isso vai depender muito do resultado da barganha e do quanto de acesso ao mercado efetivo o Brasil terá, né, nos países que compõem o DPA. Mas a predisposição do nosso corpo negociador, evidentemente, extrairmos, né, todo o potencial, né, ou o máximo potencial de ganhos desse acordo diante da nossa realidade, né? Evidentemente, sem nenhum prejuízo de acomodação de sensibilidades, né, de um eventual uso de um tratamento especial diferenciado, né, como já foi colocado aqui. Então, a gente já vem, inclusive, dialogando com representantes dos estados, né, da federação. A receptividade tem sido muito boa, né? Há estados hoje que já declararam, né, o seu interesse sólido, né, em participar das negociações, em abrir, né, e ofertar o seu setor de compras, né, no acordo. Portanto, a nossa expectativa é muito positiva de que, de fato, faremos, né, uma negociação que será, no aspecto da ambição, né, e resguardadas as sensibilidades, evidentemente, muito mais avançada do que foi feito até então. Perfeito, muito obrigada. Isadora? Acho que só complementar, assim, né, como o secretário comentou, assim, nos acordos que já foram firmados para o Brasil, muitas exclusões foram colocadas, né, então agora traz um pouco de preocupação de que seja um acordo com mais ambição, porque a gente está falando de muito mais parceiros, né, se no âmbito bilateral o nível de ambição foi menor, no âmbito plurilateral ser uma ambição maior, é um pouco uma novidade de tática negociadora, é só um pouco essa preocupação. E também, uma das exceções que podem ser negociadas, por exemplo, é a própria reciprocidade, né? Então, você abre o seu mercado de compras públicas para um determinado bem, entidade ou setor de serviços,
no momento em que o outro membro abra seu mercado também naquele mesmo setor. Também pode ser uma estratégia interessante e importante para ser adotada pelo Brasil, e também, eventualmente, exclusão de algumas entidades, por exemplo, de pensar em alguns ministérios, né, seja o Ministério da Defesa, seja o próprio SUS, e pensar também nos valores mínimos. Acho que só realmente reforçar essa posição. Muito obrigada. Se eu puder fazer um comentário rápido, Carol, claro. Só esclarecendo um ponto, até porque me gerou dúvida pelo comentário da Isadora, é evidente que a nova posição do governo, no sentido de uma maior ambição negociadora, ela está condicionada, né, à ambição dos nossos parceiros, tá certo? Então, não se trata de fazer aberturas unilaterais no DPA, evidente, até porque a própria filosofia do DPA, né, é uma barganha, é a reciprocidade, né? Então, assim, a minha fala vai no sentido de que, se houver clara sinalização, né, dos membros do DPA, né, de que haverá reciprocidade, né, no nível de ambição da oferta brasileira, evidentemente que o caminho trilhado será esse. Se não houver, né, reciprocidade, naturalmente que o resultado final será uma negociação mais conservadora. Perfeito, obrigada. A gente recebeu mais uma pergunta dos participantes, do Lucas Spadano. O ponto talvez mais sensível do acordo é que em compras diretas pelo governo não incidem tributos, de modo que o produto adquirido estrangeiro virá totalmente desonerado, já que quem produz no Brasil tem uma carga tributária pesada, tanto sobre os insumos quanto na saída das mercadorias. O governo cuidará para que a comparação de preços nas licitações entre estrangeiros e nacionais seja isonômica? Certamente, Carolina, nós não abriremos mão do tratamento nacional, né? A concorrência, ela será dada nas mesmas condições, tá certo? E toda a questão da carga tributária, tudo isso será levado em consideração. Esse ponto importante, a legislação brasileira já até traz um fator de comparação, né, entre importados e nacionais, então, acho que às vezes... Incluindo tarifa de importação. Exatamente. E aí vai um pouco na linha do que eu estava colocando, né, de que isso, de certa forma, torna, né, o nosso processo de abertura mais conservador, mas, por outro lado, também o Brasil enfrenta tarifas de importação lá fora, quando vai participar das concorrências, né? Então, quanto mais, é isso que eu vinha falando, quanto mais acordos de comércio o Brasil tiver, né, isso também garante melhores condições de competitividade para o Brasil nas licitações dos países de destino. Se eu puder só fazer um comentário, Carolina, com relação a essa isonomia, é importante a gente ressaltar, né, que o acordo ele não trata de tarifas de importação, então, como o secretário mencionou, essas tarifas elas ainda vão estar presentes nos terceiros mercados, mas no tratamento nacional, realmente há uma dúvida se a gente vai poder conseguir dando essa equalização, ou seja, acrescendo o produto importado, não só do imposto de importação, mas de impostos de tributos internos, por conta do tratamento nacional, que é essa obrigação de, você não pode necessariamente onerar, você da fronteira para dentro, você não pode onerar esse produto importado, então, assim, para além do imposto de importação. Então, e às vezes tem muito mais tributos, a gente tem um sistema tributário muito complexo, que está ali acumulado ao longo da cadeia, então fica um pouco essa dúvida de realmente se essa isonomia ela vai poder seguir e se ela vai ser realmente efetiva e eficiente para trazer a competitividade entre o competidor nacional e estrangeiro. Só esse comentário. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Isadora. A gente está indo para os minutos finais. Eu queria fazer uma última pergunta sobre o checklist. O secretário já adiantou que a gente não tem grandes incompatibilidades, mas se existe alguma previsão, aí algum ponto mais sensível na legislação brasileira, até, enfim, tendo em vista as reformas que estão sendo discutidas de modificação da legislação, da lei de licitações, o que a gente pode ter aí pela frente?
Olha, Carol, eu diria que, de uma forma geral, o que me chama mais atenção é a questão de offsets, né, que estão previstos na legislação brasileira, a questão da própria margem de preferência, né, que são questões que eu acredito que serão abordadas, né, pela questão do nosso tratamento especial e diferenciado no nosso processo de acessão. Lembrando, né, que uma vez concluído o nosso processo de acessão, uma vez aprovado no Congresso, né, internalizado o acordo tem força de lei ordinária, né, então passam a valer as regras do acordo. Tá? Mas eu acho que talvez o que seja mais sensível do nosso ponto de vista, e aí eu estou sendo muito generalista, evidente, mas o que me chama mais atenção seriam essas questões de um tratamento especial que já existe hoje, né, de pequenas e médias empresas, né, a questão dos offsets, de contrapartidas, de exceções, que tudo isso será objeto, evidentemente, de negociação no acordo. Perfeito. Isadora, gostaria de acrescentar alguma questão? Eu gostaria de acrescentar, sim, Carolina, só alguns outros pontos também, alguns aspectos da legislação brasileira que são potencialmente impactados, só, enfim, fazendo adendo à fala do secretário, por exemplo, critério de desempate em licitações. Hoje em dia, a lei de licitações, ela prevê como critério de desempate a produção de bens no Brasil e a produção e prestação de serviços por empresas brasileiras. Esse é um critério de desempate. Também a questão de consórcio entre empresa estrangeira e empresa brasileira. A lei de licitações, ela prevê, né, que a liderança, ela caberá obrigatoriamente à empresa brasileira. Então, era só também trazer esses outros dois pontos que trazem um pouco de dúvida sobre compatibilidade entre a nossa legislação e as regras impostas do acordo. Perfeito. Muito obrigada, eu queria agradecer ao secretário, a Isadora e ao embaixador pela participação no evento, acho que foram muito positivas as contribuições para a gente conhecer um pouco mais sobre o acordo de compras governamentais e o que vem de negociações pela frente. Eu passo a palavra agora para o René Medrado, para o próximo painel.